Então, pessoal, vamos lá. Conforme eu falei lá no finalzinho da aula, eu vou gravar uns exercícios aqui com vocês para ajudar no entendimento aí da matéria. Vou começar aqui pela questão 1. O gráfico a seguir representa a posição de uma partícula em função do tempo. A questão ela pede qual é a velocidade média da partícula em metros por segundo entre os instantes de tempo t igual a 2 minutos e t igual a 6 minutos. Beleza? No gráfico que a questão dá para a gente, aqui no eixo das ordenadas, o eixo que a gente chama geralmente de eixo Y, apesar daqui... Cadê o mouse? O problema é colocar um X aqui para a gente. Esse aqui é o eixo das ordenadas, que geralmente a gente chama de eixo Y. E aqui, onde é o tempo, nós temos o eixo das abscissas. Beleza? Então, só para não se confundir, que pode ser que tenha questão e coloque X aqui no eixo das ordenadas. Nada impede. Isso aqui, essa nomenclatura aqui é critério de quem fizer o gráfico. Mas o importante a gente se ligar são nas unidades desse gráfico. Aqui nós temos metros e aqui no eixo X, que é no caso do tempo, nós temos minutos, beleza? Então vamos lá. A questão pede a velocidade média. A velocidade média é um conceito simples que a gente viu na nossa primeira aula. É simples, mas importante. E ele é dado pela seguinte relação. A posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. Então vamos lá. Nessa questão aqui, gente, a gente precisa só saber ler o gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Procurar qual é a posição final do móvel nesse gráfico no tempo de 6 minutos. Em 6 minutos aqui, qual é a posição final dele? É esse ponto aqui. No eixo Y aqui, nós vamos ter 8 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100. Então, a posição que ele vai estar aqui no tempo de 6 minutos é de 800 metros. Já na posição inicial... que é o tempo de 2 minutos, qual vai ser a posição desse móvel aqui? Ele vai estar aqui em 200 metros, então a posição inicial dele é 200 metros. E o intervalo de tempo é 6 menos 2, vai dar 4 minutos. Só que a questão ela pede a velocidade em metros por segundo. Então, como a gente já tem a distância em metros e o tempo em minutos, a gente precisa converter esse tempo aqui para segundos. Então, para a gente converter minutos para segundos, a gente multiplica isso por 60. Então vamos lá. A gente vai ter que a velocidade média vai ser 600 metros dividido por 4 vezes 60 segundos. Se a gente já divide aqui 600 por 60, a gente vai ficar com 10 dividido por 4. Vamos ter que no final das contas a velocidade é 2,5 metros por segundo. Beleza? Bom, questão a gente resolve aqui assim, acabou. Agora eu vou só comentar um pouquinho aqui do gráfico que a gente tem nessa questão. Até 3 minutos... a gente pode ver que esse objeto aqui, essa partícula que a questão trata, ela está parada. Por quê? Porque passa o tempo e ela continua na mesma posição. Então, essa curva aqui, que é essa primeira etapa aqui do gráfico, até 3 minutos, nós temos o que a gente viu na nossa aula, que é uma função constante. A posição sendo constante significa também que a velocidade ela é igual a zero, porque... a velocidade aqui não vai ter velocidade, esse corpo está parado, a velocidade é igual a zero. E a posição é constante. A partir do momento que a gente tem, a partir de 3 minutos até 6, a gente aqui já tem uma característica de um gráfico de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau. De uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau que vai estar relacionando a posição com o tempo. Nós vimos aqui que a função de primeiro grau que relaciona... posição com tempo é dado por aquela fórmula S é igual a S0 mais VT, velocidade vezes o tempo. E nesse caso aqui, se a questão pedisse, por exemplo, a velocidade nesse intervalo aqui, a gente poderia fazer pelo coeficiente angular da reta. Que, se vocês olharem bem, o coeficiente angular da reta aqui, o que ele vai ser? Vai ser o y, o ΔY, dividido pelo ΔX. Quem é o ΔY aqui, pessoal? Se a gente quisesse calcular só desse trecho aqui. O ΔY, ele é a posição final, que é o y final, menos o y inicial. Então, a gente vai ter a posição final menos a posição inicial, dividido pelo x final, menos o x inicial. Então,
Basicamente, a gente calcularia aqui esse coeficiente angular, mas como se a gente estivesse calculando já a velocidade. Ficou claro isso, que o coeficiente angular, quando a gente pega aqui o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a gente está fazendo meio que o ΔS sobre o ΔT. Ficou claro isso aí para vocês? Então a gente vai fazer mais exercícios disso aí e vai ficar cada vez mais claro. Então, vamos lá. A segunda questão eu trouxe aqui, acho que eu até me precipitei um pouquinho depois que eu estava lendo ela com mais calma, mas já estava aqui, já mandei esse arquivo para vocês. Então vamos lá. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima, expressando-se a ação da atmosfera. Então a gente tem aqui um gráfico de velocidade em função do tempo, de um lançamento vertical para cima. A gente percebe aqui que a velocidade em função do tempo está descrevendo, é descrita por uma reta. Quando é uma reta, a gente tem uma curva uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau para a velocidade em função do tempo é aquela função que v é igual a v0 mais at. Vou até pegar aqui a canetinha. A gente tem que v é igual a v0 mais at. E nesse nosso caso aqui, nós vamos ter que o nosso coeficiente angular vai ser a própria aceleração. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O que a questão pede? A questão ela nos dá algumas opções e ela pede para a gente marcar a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Letra A. O objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Então, vamos olhar o nosso gráfico aqui. O que tem em 2 segundos? 2 segundos, nós temos que a velocidade desse móvel ela é igual a zero. E, como eu já falei com vocês, no lançamento vertical para cima, a partícula vai subindo, vai perdendo velocidade, chega um ponto que a velocidade dela é zero, aí ela começa a cair de novo. Então aqui em cima v é igual a zero. Então, de fato, isso aqui está certo. O objeto em 2 segundos, como a velocidade dele aqui após 2 segundos é zero, ele atingiu o ponto máximo aqui da trajetória. Então esse item está certo. A altura máxima atingida pelo objeto é de 20 metros. Aqui, pessoal, isso aqui, essa conta aqui vai dar, se a gente fazer do jeito que a gente costumava fazer, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Não um pouquinho de trabalho, é só que isso aí eu vou abordar na próxima aula, tá? Então não se liguem muito nisso ainda não. Eu vou falar na próxima aula que a área embaixo de um gráfico de velocidade por tempo é a nossa posição. Esse valor de área aqui é a posição. Então, se você já tendo isso em mente, com o conteúdo que eu ia dar na próxima aula, é por isso que eu falei que eu me adiantei um pouquinho nisso aqui, vocês saberiam que para a gente ter a posição em um gráfico de velocidade vezes tempo, a gente só precisaria calcular a área embaixo do gráfico. Na verdade, a área aqui entre o eixo X e a nossa curva, essa área aqui, ela é a nossa posição. É o tanto que o móvel andou. Beleza? Nosso ΔS. Então vamos lá. Se a gente faz essa conta aqui, qual é a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, 2 menos 0 dá 2, a gente tem 2 aqui de base, e a altura é 20. Então a gente teria 20 vezes 2 dividido por 2, então a altura máxima aqui seria 20 metros. A altura máxima por quê, gente? Porque a gente sabe aqui que no tempo de 2 segundos ele atingiu a altura máxima porque a velocidade é zero. Então vamos lá para a questão, para ir para o item C. O deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é zero. Isso aqui, pessoal, também está certo. Por que acontece? Quando a gente tem um lançamento, aqui no tempo zero, o que a gente vai acontecer? Vai passar um segundo, ele vai ter reduzido a velocidade dele para 10 metros por segundo. Em 2 segundos, ele vai ter reduzido a velocidade para zero. Após 1 segundo da subida, ou seja, em 3 segundos, ele vai estar aqui novamente com a velocidade de 10 metros por segundo. E no final aqui, ele vai estar com a velocidade aqui já de 20 metros por segundo. Essa velocidade inicial aqui,
se vocês olharem pelo gráfico, qual é a velocidade inicial aqui? É o ponto da velocidade no tempo zero. Então, é 20. Vocês percebem que o trajeto aqui foi basicamente o mesmo, é só o oposto, um é o oposto do outro, certo? É um espelho do outro. O movimento de subida, ele é o mesmo que o movimento de queda livre, só ao contrário. Então, a distância que ele percorre para subir é a mesma que ele percorre para descer, entendeu? Até o ponto que ele atinge velocidade igual. Se ele continuar descendo aqui, aí já são outros 500. Mas como a gente está comparando o ponto de velocidade, que no final das contas ele vai ter um módulo, a mesma velocidade inicial e a velocidade final, aqui numa queda livre, num lançamento vertical para cima, na verdade, a gente vai ter que a partícula ela vai voltar para a posição inicial. Em termos de altura, vamos supor que se isso aqui fosse arremessado do chão, aqui após 4 segundos, em 2 segundos ele chega na velocidade zero, e mais 2 segundos ele vai chegar aqui na posição final, que é a mesma posição inicial. Então, o deslocamento, o que é o deslocamento, gente? É a posição final, é a posição final menos a posição inicial. Como eles vão estar na mesma posição aqui, esse deslocamento vai ser zero, beleza? A gente também poderia fazer pela área do gráfico da mesma forma. Aqui, quando a gente tem uma área que a curva está abaixo do eixo x, esse valor de posição ele é negativo. Então aqui a gente teria um menos s. Como essas áreas aqui são iguais, se a gente soma essas duas áreas, a gente vai ver que o somatório delas é zero. Então essa questão aqui também está certa. Aí a letra D, que é o nosso gabarito, o que ela traz para a gente? Ela traz a afirmação de que a aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado e é igual a zero. Essa primeira parte aqui está certinha. A aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado, só que ela não é igual a 10. Pessoal, aqui, vamos lá, coeficiente angular, vocês vão ver aqui que essa função aqui é uma função decrescente. Então, para a gente calcular essa aceleração, o que a gente teria que fazer? Teria que pegar aqui, por exemplo, esses dois pontos aqui e fazer esse cálculo aqui do nosso coeficiente angular. Vamos supor aqui, ponto final do y, 0, menos o ponto inicial do y, 20. Isso aqui é a nossa aceleração alfa. Esse alfa ficou horrível, mas tudo bem. Alfa é igual a 0 menos 20, dividido pelo intervalo de x. X é 2, na posição aqui final, menos o 0, que é 0. Beleza. A gente vai ter aqui que a nossa aceleração ela é menos 10, e não 10 metros por segundo. Como ele não fala nada de módulo aqui, então a gente tem que considerar que isso aqui está errado, porque a resposta certa deveria ser de menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque essa aceleração está fazendo com que essa velocidade decresça. Se essa aceleração aqui fosse de 10 metros por segundo ao quadrado, essa curva aqui, na verdade, ela estaria assim, para o alto, e não para baixo. Entendeu? Ficou claro isso? E o último item é a letra E. Ela fala que a velocidade inicial do objeto é igual a 20 metros por segundo. Tá certo, no tempo zero aqui, a velocidade da partícula está em 20 metros por segundo ao quadrado, então essa questão aqui está certa. Show? Então, o nosso gabarito aqui no final das contas é a letra D, por conta desse sinal aqui que a gente tem que levar em conta. Beleza, pessoal? Exercício 3, a gente vai ter a seguinte questão. Dois móveis, M de Maria e N de navio, partem de um mesmo ponto e percorrem a mesma trajetória. Suas velocidades variam com o tempo, conforme mostra a figura a seguir. Então, vamos lá. Como é que entender essa questão aqui? O que dá a entender é que a gente tem aqui, no tempo zero, o nosso móvel M ele estava parado. E o nosso móvel N ele estava com uma velocidade aqui já de 16 metros por segundo. 16. Enquanto o M aqui estava com uma velocidade inicial de zero. Isso aqui a gente consegue ver pela velocidade que cada corpo tem aqui no tempo zero do eixo Y aqui. Beleza?
Então, a questão ela pede para a gente avaliar algumas afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: os dois móveis descrevem um movimento uniforme. Não, isso aqui está errado, gente. Quem descreve um movimento uniforme aqui é o móvel n, porque a gente viu que no movimento uniforme a velocidade é constante. Então, o único que vai estar no movimento uniforme é o móvel n. O móvel m, a gente vai ver aqui que a velocidade dele está variando. Então, só que ela está variando aqui com uma reta aqui uma função do primeiro grau. E a gente teria aqui que seria um movimento uniformemente variado. Então, mas os dois não... Só um deles que descreve um movimento uniforme. Então, esse primeiro item aqui está errado. Vamos para o item 2. Os dois se encontram no instante t igual a 10 segundos. Aqui, pessoal, vocês precisam entender em 10 segundos o que está acontecendo. Em 10 segundos, o meu móvel m ele atingiu a velocidade de 16 metros por segundo, mas ele não encontrou o móvel n. Entenda por quê. No tempo zero aqui, o meu móvel m e o meu móvel n. No tempo zero, meu móvel n tinha 16 metros por segundo. Então, vamos supor aqui, em 1 segundo, ele teria andado 16 metros. Qual era a velocidade inicial aqui do nosso m? Ele era 0. Aqui a gente sabe que ele tem uma aceleração, eu vou falar mais para frente, ela é de 1,6 metros por segundo. É só a gente fazer o nosso... Aqui a gente tem que ver, é igual ao v0 mais at. Se a gente faz aqui o cálculo do nosso coeficiente angular, a gente vai ter aqui y, que é 16, y final menos y inicial, 16 menos 0, dividido por x final menos x inicial. Então, a gente vai ter que o nosso alfa aqui... Pessoal, desculpa, às vezes eu esqueço que eu mudei a notação, tá? A aceleração eu estou usando como alfa. Vamos ter que a nossa aceleração vai ser igual a 16 dividido por 10, vai ser igual a 1,6. Tranquilo? Então, após 1 segundo, o que vai ter acontecido aqui? Como ele tem uma aceleração de 1,6, ele não vai estar nessa posição de 16 metros. Ele vai estar em 1,6 metros. Aí, essa velocidade aqui, essa posição, ele vai aumentando gradativamente. Mas, após aqui 10 segundos, esse camarada aqui já está bem lá na frente. Já está bem lá na frente. Porque esse aqui está andando 16 metros a cada segundo. Esse aqui não. Esse aqui ele vai começar a andar 16 metros a cada segundo aqui no tempo de 10 segundos. Aí depois ele vai aumentando. Ele vai, no tempo de 11 segundos, ele vai andar mais 1,6, 17,6. Em algum momento ele vai encontrar o C. Mas não é no instante de t igual a 10 segundos. Isso aqui a gente consegue ver bem rápido. Então, a gente sabe que essa questão aqui está errada. Esse item está errado. Então, a gente matando esses dois itens aqui de cara, pessoal, a gente já meio que mata a questão. Vocês não precisariam nem saber fazer essa parte aqui. Então, entendendo essa parte conceitual, só pelo conceito vocês já matariam isso aqui. Vocês não precisariam nem fazer essa conta do item 3 que eu vou fazer no próximo slide. Se só tem duas erradas e aqui não tem nenhuma opção que diz que todas elas estão erradas, então a única que pode ser a letra C, que é essa aqui tá certa. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide o que a questão fala. Que no instante de encontro, a velocidade m será igual a 32 metros por segundo. No instante de encontro, pessoal, a gente já fez isso aí, algumas questões disso. Vamos fazer mais uma aqui. Para a gente saber qual é a posição que dois móveis vão se encontrar, a gente precisa igualar as equações horárias da posição dos dois. Então, qual é a equação horária aqui do nosso móvel M? O nosso móvel M, ele está num movimento uniformemente variado, no move. A posição inicial do móvel M, o problema não diz, mas ele diz que é igual à posição do móvel N. Então, vamos manter essa informação aqui, e depois a gente vai usar isso ali na frente. A velocidade inicial do nosso móvel M, ela é 0.
Já a velocidade inicial do nosso móvel n, ela é constante ao longo de todo o movimento e inicialmente ela é 16 metros por segundo. O nosso móvel n de navio, ele está no movimento uniforme, a velocidade dele não varia com o tempo, então, portanto, a aceleração dele aqui vai ser zero. Tranquilo? Então, esse termo todo aqui vai morrer. Já o nosso móvel M, ele tem aqui um movimento uniformemente variado e possui uma aceleração. A aceleração, eu mostrei até para vocês no slide anterior. A gente tem aqui essa função aqui do primeiro grau, V é igual a V0 mais AT. E a gente vai ter que calcular, no final das contas, aqui o nosso coeficiente angular dessa reta para determinar a aceleração. Eu fiz aqui o y final menos o y inicial, 16 é o y final, e o y inicial é 0, dividido pelo x final, que é 10 segundos, menos o x inicial, que é 0 segundos. Então, a gente vai ter que o nosso alfa m, a nossa aceleração da partícula m, é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se a gente faz esse mesmo cálculo aqui para a partícula n, a gente já sabe que o movimento é uniforme, a aceleração é igual a zero. Mas se a gente faz também, como é que a gente teria aqui? Quem é o y final? É 16. Quem é o y inicial? É 16. 16 menos 16 dá 0. 0 dividido por qualquer número, que não seja 0, vai dar 0. Beleza? Então, a aceleração aqui é 0. Então, vamos aqui para a nossa igualdade, aqui, igualando as duas equações horárias. Eu já adiantei algumas coisas aqui. A gente sabe que esse termo aqui da posição inicial de m é igual à posição inicial de n, então eles dois vão se anular. Se a gente passasse para cá, um diminuindo o outro, como eles são iguais, vai dar 0. Então, a gente já some com eles daqui agora mesmo. Velocidade inicial da partícula m é 0. Já poderia até ter sumido com ela aqui. A nossa aceleração da partícula m a gente calculou que é 1,6 metros por segundo ao quadrado, então a gente substitui aqui. A velocidade inicial da partícula n de navio é 16, então a gente coloca aqui 16. E a gente viu que a aceleração aqui é 0, a aceleração da partícula n, então a gente só zera isso aqui. No final das contas a gente vai ter aqui, olha, 1,6 vezes t ao quadrado dividido por 2 é igual a 16t. Se a gente divide aqui os dois lados por 1,6, a gente vai ter que isso aqui é 1 e isso aqui é 10. A gente vai ter que t ao quadrado dividido por 2 é 10. Passe-se, aqui a gente pode dividir tudo por t. T ao quadrado é t vezes t, então cortar aqui o quadrado é só uma forma de dizer que eu estou cortando o segundo t que ele estaria multiplicando aqui. Então, a gente vai ter que t dividido por 2 é igual a 10, e a gente tem aqui que o tempo que eles se levam para se encontrarem é de 20 segundos. Então, esse aqui é o tempo que eles levam para se encontrar. Só que a questão ela não pede isso, a questão ela pede ela fala que a velocidade que eles vão se encontrar é de 32 metros por segundo. Desculpa, a velocidade da partícula m no momento que eles se encontram é de 32 metros por segundo. Aí é só a gente substituir aqui os dados que a gente tem na nossa equação horária da velocidade. A velocidade final que a gente quer calcular, a velocidade inicial da partícula m é 0, mais a aceleração vezes o tempo que levou para a partícula m encontrar com a partícula n. A aceleração a gente já viu que é 1,6 e 20 foi o que a gente acabou de achar aqui. Então, 0 mais 1,6 vezes 20 dá 32, então a velocidade final que a partícula m vai se encontrar com a partícula n, ela vai estar de 32 metros por segundo. Então, essa questão aqui a gente confirma que está certa e gabarito, então, letra C. Questão 4. Questão 4 é uma questão mais teórica mesmo, a gente não tem muita conta, mas é bom para a gente pensar e refletir no que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Qual ou quais das figuras a seguir podem representar os gráficos das alturas, aqui que é representado pelo eixo y, atingidas com o tempo, que é representado aqui pelo eixo x, por duas pedras lançadas verticalmente para cima, desprezada a resistência do ar.
supõe que todas as curvas apresentadas sejam arcos de parábola. Ele faz essa suposição aqui porque a gente tem que a nossa S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma função do segundo grau, então ele fala que tudo é parábola para confirmar que realmente todas essas curvas aqui são uma função do segundo grau. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Duas pedras. A gente percebe que uma delas está sempre chegando numa altura maior do que a outra. Beleza? O que isso quer dizer? Se ela está chegando numa altura maior, a aceleração da gravidade, ou a aceleração da gravidade para as duas é a mesma. A resistência do ar é desprezível, então o comportamento das duas vai ser igual. A diferença vai estar no seguinte: o que faz uma subir mais que a outra? A velocidade inicial dela. Essa curva aqui que atinge uma posição final maior, uma altura máxima maior, é porque a velocidade inicial dela é maior do que essa daqui. Então vamos chamar aqui essa curva mais alta aqui de curva A e essa curva mais baixa aqui de curva B. Isso tanto para qualquer uma dessas daqui, tá, pessoal? A e B. Então, a curva A, que é a que chega mais alta, a gente sabe que ela vai ser a velocidade inicial da curva A, ela vai ser maior que a velocidade inicial da curva B, justamente porque ela chega mais alta. É só vocês pensarem, se eu jogo uma moeda para o alto com pouquinha força, só dar um tecozinho aqui, ela vai subir um pouquinho e vai cair. Agora, se você faz uma força monstruosa, ela vai subir e vai chegar uma hora que ela vai cair. Mas ela vai subir bem mais alto, porque você colocou no caso, você colocou uma força que imprimiu uma velocidade inicial maior nessa que você jogou mais para o alto. Então, essa curva aqui, que é a posição, a altura máxima é maior, é porque ela tem uma velocidade inicial maior. Então, vamos analisar aqui. Como é que vai se comportar essas curvas? A questão quer que vocês vejam. Basicamente, o que está diferindo aqui entre essas curvas? O tempo que a partícula voltaria a atingir o solo, que é a altura zero. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem que essa partícula que atinge uma maior altura, ela demora mais a atingir de novo o solo do que uma partícula que atingiu uma altura máxima menor. Já nesse segundo caso aqui, ele está dizendo que a partícula que vai mais para o alto, ela chega mais rápido no chão do que uma partícula que vai mais para baixo. Então, vamos lá, pessoal, vamos pensar. Na altura máxima, sempre a velocidade aqui vai ser zero. Então, vamos pensar. V, aquela nossa equação, V é igual a V0 mais AT. Para um caso que o V0 é maior, no final das contas aqui, a velocidade aqui ela é zero, tá? Então, a velocidade final. Então, qual vai ser o tempo de subida para uma partícula com uma velocidade inicial maior? Ele vai ser maior do que o tempo de subida para uma partícula com velocidade inicial menor. Porque o que acontece? A aceleração da gravidade, que no caso aqui vai ser g, é igual para os dois. Então, vamos supor aqui, ó, V0A mais g, gravidade, vezes o tempo. Qual vai ser o tempo? O tempo vai ser sempre aqui a velocidade inicial dividido pela gravidade. A gravidade é igual para todo mundo. Então, se uma velocidade inicial é maior, o tempo que ela vai demorar para subir vai ser maior. E, necessariamente, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo total vai ser maior também. Então, uma partícula que tem velocidade inicial maior, ela obrigatoriamente ela vai demorar mais tempo a atingir aqui a velocidade máxima e a altura máxima. Então, é o que a gente pode ver aqui. Esse tempo aqui é maior do que esse aqui.
E também o tempo de queda vai ser maior do que uma com velocidade inicial menor. Ficou claro isso? Então, para essa questão aqui, qual é a única que pode estar certa? É o gráfico da primeira questão. Esse aqui ele está dizendo que a partícula que vai ter a maior velocidade inicial, que é que vai atingir a maior altura, é que vai cair mais rápido. Isso não faz sentido. É só vocês aí colocam uma moeda em cada mão, joga com muita força e outra bem fraquinha. Qual que vai cair primeiro? Vai ser a que vai estar mais fraquinho. Então, só um exemplo aí na prática, que fica mais fácil vocês verem. Mas é isso. Mas a explicação aqui é isso. O tempo de subida está relacionado com a velocidade inicial. O tempo de subida, assim, o tempo que vai atingir a altura máxima dividido pela aceleração da gravidade. Então, quanto maior vai ser essa velocidade inicial, maior vai ser o tempo que ele vai chegar aqui. Beleza? Então aqui, pessoal, é o seguinte. Questão 5, ela vai pedir para a gente calcular nesses 4 gráficos que nós temos aqui, qual é a velocidade escalar no tempo em 2 segundos. Então, aqui a gente vai ter que olhar para esses camaradas aqui. Para a letra A, para qualquer um dos gráficos, a gente primeiro precisa olhar assim, é um gráfico de posição versus tempos, quais são as duas opções que a gente tem aqui para os nossos movimentos. Movimento uniforme seria uma função do primeiro grau, ou para o nosso movimento uniformemente variado, a gente tem uma função do segundo grau, que é uma parábola. Todos esses casos aqui, eles vão estar... E também tem a função constante, que eu acabei não botando aqui, que é quando ele está parado, mas é esse, por exemplo, esse trecho inicial aqui do gráfico D. Tirando esse parte inicial do gráfico D, todos eles são funções do primeiro grau. Aqui eu só estou relembrando com vocês, quando é a função do primeiro grau, a gente tem que a nossa aceleração é zero, a gente vai ter no final das contas que S é igual a S0 mais V0t. Se a gente olha para a nossa equação aqui, para a nossa função do primeiro grau, quem é a posição? É o nosso eixo Y. O B é o nosso coeficiente linear, que é onde cruza aqui o eixo Y. E a nossa aceleração é o nosso coeficiente angular da reta. E a gente já viu que a gente calcula o coeficiente angular da reta, ou se a gente tem o ângulo, se a questão nos dá aqui o ângulo, ou a gente faz aqui o nosso ΔY dividido pelo nosso ΔX. Na letra A, como nenhuma dessas questões aqui ela vai dar o ângulo para a gente vai fazer com ΔY dividido por ΔX. Então vamos lá. Letra A. Quais são os dois pontos aqui que a gente tem de informação para a gente fazer esse nosso y final menos y inicial dividido por x final menos o x inicial? Esse aqui é o ponto 2, 0. E aqui é o nosso ponto 0, 20. Ponto final, ponto inicial. Y final, 0, menos y inicial, 20. 0 menos 20, dividido pelo x final, 2, menos x inicial, 0. Então, a gente vai ter aqui menos 20 dividido por 2, vai dar menos 10. Então, a nossa velocidade aqui ela é negativa. Se vocês verem aqui, a gente tem uma função decrescente. O ângulo aqui, se a questão desse um ângulo para a gente, seria esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ ele é um ângulo maior que 90 graus, entre 90 e 180, e uma tangente de um ângulo entre 90 e 180, ela é negativa, beleza? Aqui. Letra B. A letra B, a gente tem como fazer esse cálculo aqui. A letra B, a gente tem 3 pontos conhecidos. Então, a gente pode fazer de algumas formas, pegando esses dois pontos ou esses dois pontos. Tem 3 formas aqui da gente fazer. Eu coloquei 2 aqui, porque uma já era suficiente, então 2 já só para fixar legal. Quem é esse ponto aqui? Quem é o meu ponto X? 6. Quem é o Y? 8. Aqui, quem é o ponto X? 2. Quem é o ponto Y? 0. Quem é o meu ponto X aqui? 0. Quem é o meu ponto Y? Menos 4. Tranquilo? Então vamos lá, qual foi o que eu peguei aqui? Acho que foi esse aqui. Ponto final, gente. Quem é o ponto final? Vamos pegando esses dois pontos aqui. Ponto inicial,
é o que tem o menor x. Então, ponto final é o que tem o maior x. Então, vamos lá. O y desse ponto aqui é quem? 0. Quem é o x... Desculpa, quem é o y inicial? Menos 4. Então, a gente vai ter 0 menos o y inicial, que é menos 4. 0 menos menos 4. Isso aqui a gente vai ter que é 4, positivo. Esse resultado aqui. Dividido pelo x inicial, desculpa, pelo x final menos o x inicial. 2 menos 0 dá 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Coloquei um outro exemplo aqui, só para fixar. Se eu não me engano aqui eu pego esse ponto 6, 8 e o ponto 2, 0. Então vamos lá, y final é 8, menos o y inicial é 0, 8 menos 0. X final é 6 e x inicial é 2. 6 menos 2, 4. 8 menos 0, 8. Então a gente vai ter aqui 8 dividido por 4, que vai dar novamente os nossos 2 metros por segundo. Aqui, pessoal, na letra C, é basicamente a mesma coisa que a gente fez nos outros dois itens. Então, quem é o nosso x é 4. X final aqui, o x desse ponto aqui é 4. O y é 30. Desse ponto aqui, o nosso x inicial é 0. E o y é 20. Então, a gente faz a conta aqui. Y final menos y inicial, 30 menos 20, dividido pelo x final menos os... Ih, rapaz, fiz conta errada aqui para vocês, hein, galera. Aqui é 0, tá? 30 menos 20, dividido por 4, vai dar 10 dividido por 4, isso aqui vai ser, na verdade, 2,5. Só corrigindo isso aí, tá? Eu corrigi isso lá no slide também. Então aqui é 2,5, né? Não é 5 não, tá, gente? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então vamos lá. E na letra D, por último, em 2 segundos aqui, o que nós vamos ter? Mais ou menos por aqui. A gente vai ter que a velocidade aqui é 0, né, gente? Porque é uma reta constante, é uma função constante. A gente já viu que é uma função constante na qual a posição ela é constante, significa que o objeto está parado. Se ele está parado, a velocidade é 0. Aí a gente mata a questão aqui assim, beleza? E a última questão que eu vou fazer aqui com vocês é a seguinte. A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima varia de acordo com o gráfico da figura. Determine a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dá em um local onde o campo gravitacional é diferente do da Terra. Aqui, a gente tem duas formas de fazer essa questão. Uma delas a gente sabe qual é a velocidade inicial. Não, mas olha só, antes de qualquer coisa, como ele fala que o campo gravitacional é diferente do da Terra, a gente não pode considerar que a nossa aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade que a gente geralmente usa, que é igual a 10 metros por segundo. Então, primeiro, para a gente poder usar aqui a nossa fórmula de Torricelli, que precisa do valor de aceleração, a gente precisa calcular qual é essa tal aceleração que ele está falando aqui, que é... Aí lembrando, função velocidade versus tempo, nesse caso aqui é uma função do primeiro grau. Então vamos lembrar lá da nossa equação horária da velocidade. V igual a V0 mais a alfa t. A aceleração, então, é o nosso coeficiente angular da reta, a gente já fez isso. Vamos lá, então, vamos pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aqui a gente tem que o x é 5 e o y é 0. E aqui a gente tem que o x é 0 e o y é 20. Então, vamos lá. Y final, 0. Y inicial, 20. 0 menos 20 vai ser menos 20. X final, 5. X inicial, 0. Menos 20 dividido por 5 vai dar que a nossa aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por isso que ele fala que
que o campo gravitacional é diferente da Terra, justamente para a gente precisar calcular qual é essa aceleração gravitacional que vai estar agindo aqui, que não é a da Terra. Então, uma vez que a gente acha qual é a aceleração que está atuando na partícula, a gente substitui essa aceleração aqui na equação de Torricelli. O restante a gente já tem. Como ele pergunta qual é a altura máxima atingida, na altura máxima a gente sabe que a velocidade é zero, a velocidade final é zero. A gente tem aqui pelo gráfico a velocidade inicial é 20 metros por segundo. O ΔS é o que a gente quer calcular, então a gente só substitui todo mundo aqui. E nós vamos ter que o nosso ΔS é 50 metros. Beleza? O que eu vou comentar na aula seguinte é aquilo. A gente também pode conseguir o nosso deslocamento aqui, a nossa variação de espaço, pela área embaixo da curva aqui, a área entre a curva e o eixo X. Então, uma forma bem simples da gente fazer isso também seria fazer a área desse triângulo aqui até o momento que aqui em 5 segundos é onde ele atinge a altura máxima, que é a velocidade zero. Depois daqui ele começa a cair de novo. Então, outra forma da gente resolver seria essa área aqui, ΔS é igual à área embaixo da curva, que seria a área do triângulo, que é a base, vezes a altura dividido por 2, a altura dele é 20, vezes a base aqui é 5, dividido por 2, a gente vai ter aqui os nossos, de novo, 50 metros, que a gente obteve aqui dessa forma. Só que, vejam, se vocês sabem como que resolve fazendo pela área, é bem mais rápido do que vocês calcularem a aceleração, depois aplicar na fórmula de Torricelli, mas, no final das contas, vai achar a mesma coisa, mas isso aqui é mais prático, aqui vocês já calculam a área rapidinho aqui, é mais simples do que vocês chegarem aqui. Não que seja mais simples, mas a probabilidade de você errar em alguma conta aqui é maior, né? Então, pessoal, é isso. Vou fechar essa aula de exercícios aqui com vocês. E já botei a lista até no Drive, já tá lá. São alguns exercícios diferentes desse daqui, tem alguns iguais a esse daqui. E é isso. Qualquer coisa a gente vai se falando.